Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Chateado, boladão, mano, só parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. O Maracanã é seu porque não foi tu que comprou. Alguém avisa pra ele, síndico não é morador. Sabe nem escalar o time, mas diz que é torcedor. Se o juiz não ajudar, tu perde o melhor jogador. Dizem que o Gabigol é ídolo demais, mas o herói da sua torcida é o Zé Roberto Wright. Nem tem estádio pra ter baile. Não tem estádio pra ter baile. Não tem estádio pra ter baile. Dizem que o Gabigol é ídolo demais, mas o herói da sua torcida é o Zé Roberto Wright. Nem tem estádio pra ter baile. Não tem estádio pra ter baile. Saudações vascaínas, saudações cruzmaltinas a todos vocês, cruzmaltinos e cruzmaltinas conectados aqui no canal de norte a sul, de leste a oeste. Você tá ligadinho no canal vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, tamo junto para falar do nosso Vasco. Já peço perdão para vocês logo de cara pelo horário, né? Já nessa segunda-feira, madrugada aí. E é por isso que às vezes eu acabo sendo chato, eu peço pra galera se inscrever, sabe? Porque o nosso canal tá começando, a gente tem aí um pouquinho mais de um ano, né? Para graça do nosso bom Deus e cada um de vocês que nos ajuda, a gente está caminhando aí, estamos crescendo, né? Só que assim, eu preciso da ajuda de vocês, por quê? Por exemplo, ontem, no domingo, eu queria ter feito um vídeo antes do jogo, queria ter feito uma live pós-jogo, com tudo isso que eu faço, mostrando os lances, as sonoras, entrevistas e tudo. Só que tem um problema, né? As nossas contas não param de chegar, né? Todo mundo é assim, né? Você paga agora, já começa a contar pro mês que vem, não é assim? Pois bem, então eu não sou diferente, né, galera? Então, para quem me conhece sabe, eu trabalho com comida italiana, eu tenho um delivery aqui onde eu moro e coisa e tal. Então assim, hoje eu fiquei muito agarrado, eu tive que dar uma ênfase pro delivery, fazer os pedidos, eu não pude deixar de trabalhar porque, infelizmente, o canal ainda não se mantém de pé, ainda não, né, o canal ainda não dá aquilo que a gente espera. Então, à medida que a galera fosse engajando, a turma fosse se inscrevendo no canal, for dando essa força, eu consigo direcionar o meu tempo, né, somente para isso, né? Eu consigo direcionar meu tempo só para o canal. Às vezes o pessoal pergunta, por que você não coloca 2 vídeos por dia? Por que você não coloca um vídeo mais cedo? Não é porque eu não quero, não é por conta disso, é 2 motivos. O horário, às vezes, é por conta das notícias do Vasco. Para abrir um vídeo 5 horas da tarde, para falar mais do mesmo e ficar enrolando a galera 15 minutos, eu prefiro não falar. E o outro motivo é justamente por conta do tempo, né, da disponibilidade. A partir do momento que a galera se inscreve, ajuda, né, nos ajuda a crescer aqui no canal, se tornando membro, deixando o like, pra gente cada vez ganhar mais inscritos, a gente vai ganhando mais visibilidade, mais visualizações, no automático, né, a gente começa a gerar mais receita, e aí sim, eu posso, né, aí eu vou conseguir direcionar mais o meu tempo, o meu dia a dia somente pro canal. Então é por isso, perdão pelo horário. Dito tudo isso, tá, galera, vamos dar início aqui o nosso conteúdo. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que se encerra, né? Tivemos vários jogos nesse domingo, tivemos 3 jogos também no sábado, né? O nosso Vasco que perdeu fora de casa para o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, que é um estádio muito polêmico, né? Um estádio novo, por fora é lindo, mas por dentro, né, gente? Misericórdia, né? O torcedor reclamando que não tem como ver o campo direito da arquibancada, visitante.
Quando o Galo inaugurou o estádio, tinha ponto cego na arquibancada, que você não via o gol, né? Quer dizer, você paga para ver o jogo, mas você não vê o gol, o momento mais importante do jogo. Mas isso aí é problema do Galo, não é problema nosso não, no estádio não é nosso, né? Só que o problema é o seguinte, que gramado horroroso, né, gente? Que gramado ridículo. Portanto, hoje os 2 gols do Galo não saíram por mérito de bola tocando, triangulação, profundidade, drible, aproximação, não. Saiu ali numa jogada aérea e uma outra assistência do Bruno Praxedes, né? Para não falar a verdadeira entrega de paçoca, acho que foi a maior entrega de paçoca dos últimos tempos que eu venho vendo aí nos jogos do Vasco, né? Mas enfim, vamos falar da partida, vamos falar também de outros assuntos também, tá, gente? Então fiquem ligados aí, muita coisa importante. Vocês viram lá no início do vídeo, eu sempre deixo aquele spoiler, né? O Vasco entrou em campo com a mesma escalação que entrou diante a equipe do Atlético Goianiense, né? Com o Dal Jardim, PH, Maicon e Léo Piton na linha defensiva, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Praxedes no meio campo, Adson, David e Verratti. Hoje o Praxedes não deu certo, não só pela verdadeira entrega de paçoca ou Praxedes Expresso Delivery, não sei, conforme você preferir chamar, mas também não deu certo, nem na marcação, nem com a bola no pé, de tudo quanto é jeito do Praxedes não deu certo hoje, né? E outras situações também que eu já vou falar para vocês, a gente já vai enumerar. Fato é que o Atlético Mineiro teve 55% de posse de bola, o Vasco teve 45%, foram 13 faltas para o Galo e 6 para o Vasco, eram para ser bem mais, né? Só que aí o Klaus deixou o jogo seguir literalmente, né? Foram 13 finalizações do Atlético, 8 no gol. Não, perdão, 8 do Vasco, né? Aí do Galo foram 3 no gol, sendo que 2 foram gol, né? E o Vasco só teve um arremate ao gol. Gente, isso é uma vergonha. Um arremate no gol, né? E aí foi um cartão amarelo para cada lado, 6 escanteios para o Atlético Mineiro e apenas um escanteio para o Vasco. Então vamos lá, aí tivemos substituições, né? Saiu aí o Praxedes, o verdadeiro entregador de paçocas, para entrar aí o Emerson Rodrigues, que estreou com a camisa do Vasco no dia de ontem, né, nesse domingão. Saiu depois, lá no segundo tempo, saiu o Adson para a estreia do nosso mágico, né, o Coutinho, a gente vai falar também da estreia dele. Né, saiu também o David para a reestreia do Alex Teixeira. O Hugo Moura saiu, já estava amarelado e coisa e tal, para a entrada de Esforza, né? E no finzinho saiu o Matheus Carvalho, que foi o melhor do Vasco em campo para mim, para não dizer o melhor em campo num contexto, mas é injusto com o Hulk, com outros jogadores, né? Enfim, saiu o Matheus Carvalho para entrar o Zé Gabriel. Então, galera, olha só, o Praxedes Express, né? Ou Praxedes Delivery, ou paçoca Praxedes, né? Enfim, entregou, né? Entregou mais uma vez. E esse é o problema do Praxedes. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Por que o Ramon Dias não pega o telefone e não leva o Praxedes lá pro Corinthians? Já que aquela vez ele fez o esforço danado para trazer o Praxedes aqui pro Vasco, por que o Ramon Dias não leva o Praxedes lá pro Corinthians, né? E vida que segue, quem sabe, né? Ele até ajuda o Corinthians a cair, né? Que seria muito bacana, diga-se de passagem. Mas assim, não quero queimar o cara, não quero aqui, sabe? Ele é um ser humano, ele é uma pessoa de família, como todo mundo é. Mas para envergar a camisa do nosso Vasco, não tem condições. Álvaro, mas acontece, não sei o quê. Pois é, gente, mas acontece. Mas aconteceu ano passado, o Praxedes fez isso. Esse ano ele fez isso no Carioca. Esse ano ele deu de fazer isso na Copa do Brasil. Já fez isso agora no Campeonato Brasileiro. Tá? E outra coisa, ele fez isso jogando no Internacional, fazia isso jogando no Fluminense e fazia também no Bragantino. Então é uma coisa, já é recorrente dele. Praxedes tem essa mania, joga um jogo direitinho, muito bem, em alto nível, acertando, depois joga outro jogo fazendo isso, dando assistência para o adversário, dando carrinho fora do time, errando passe de 2, 3 metros, errando puxada de contra-ataque. Enfim, o errar faz parte, é do jogo, é humano. O que não pode é ficar errando o tempo todo quando não pode errar, porque no futebol de alto nível, porque quando a gente estava lá na parte de baixo da tabela, na zona do perigo, no pântano, vamos dizer assim, né? Ali tá todo mundo errando, é uma briga de cego no escuro, vamos dizer assim, aquela briga de foice no escuro, né? Já viram, né? Uma briga de foice no escuro é uma loucura, né? Pois bem, é o que a gente vê aí, Grêmio, né? Vitória da Bahia, o próprio Fluminense que conseguiu vencer aí no ufa-ufa do Cuiabá, né? A gente vê ali na parte de baixo. Aí ali é um show de horrores na parte de baixo da tabela. O time que errar mais cai. Né? É por aí. E o que errar menos fica. É meio que por aí. Já do meio da tabela para cima, que é onde o Vasco estava tentando se consolidar, já começa a ficar o sarrafo mais alto. É alto nível. E um campeonato, quando você começa a disputar nas cabeças ali para tentar se firmar na parte de cima em alto nível, você não tem margem para erro. Não pode haver margem para erro. Querem ver o exemplo? Vocês não vão ver o Manchester City fazendo isso lá no campeonato inglês. Vocês não vão ver o Palmeiras fazendo isso.
Tá? O Botafogo pode até ser que faça, que é um time recém-montado e coisa e tal, mas dificilmente vocês vão ver o Palmeiras fazendo isso. Dificilmente, se o próprio Galo chegar na parte de cima, na reta final, vocês vão ver o Galo entregando desse jeito. O próprio Bragantino, o próprio São Paulo, né? Então, para o Vasco se consolidar, não pode ter esse tipo de erro. E para não ter esse tipo de erro, precisamos de mudanças no elenco, tá? Aproveitar que a janela está em aberto aí. Enfim, fato é que, olha só, o Vasco ficou amassado o primeiro tempo inteiro com o bumbum dentro da área. O Atlético Mineiro tocando bola, estava até feio de ver o jogo, parecia treino, né? Defesa contra ataque, sabe aquele treino que o professor coloca a zaga e os laterais para poder tentarem marcar o ataque ali, o goleiro, e aí vai trocando os goleiros, cada lance que vai, entra outro goleiro, entra outro zagueiro, para dar rotatividade, fica treinando aquilo ali repetitivamente, para a defesa melhorar o balanço defensivo, a marcação, a linha de impedimento, e para o ataque melhorar o entrosamento, a profundidade, a triangulação, quem vai para cá, quem puxa, quem faz o facão, parecia isso. O Galo treinando, jogando tranquilo dentro de casa, aquele gramado horrível, horroroso, já vou falar do gramado já, ridículo o gramado da Arena MRV, eu já comecei o vídeo falando disso, e é verdade, não tem condições, tá, de um time do tamanho do Atlético Mineiro, de um estádio daquela magnitude, jogar num gramado daquele, muito mais o Vasco ir jogar lá, né, porque aí fica difícil, o próprio Atlético Mineiro mesmo não estava colocando a bola no chão, por quê? Porque não tinha condições, inclusive o primeiro gol saiu numa bola aérea. O cara aqui do lado esquerdo do ataque do Galo, acho que foi o Paulinho, abriu lá do outro lado, e aí o camarada do Galo colocou a bola na área de novo, e aí passou pelo Maicon, o PH não estava na cobertura, o camarada do Galo foi e fez o gol que foi o Hulk, 1-0 para eles, né? E aí, você já sabe, com assistência de Bruno Prachedes, 2-0 aí com 2 gols do Hulk, o Galo resolveu, né, liquidou a fatura logo na primeira etapa. Fato é que o Vasco não viu a cor da bola no primeiro tempo, não viu. A primeira tentativa de alguma coisa do Vasco foi aos 36 minutos. 36 minutos com o Verratti puxando um contra-ataque pelo lado direito, enfiando uma bola rasteira lá na segunda trave pro David, onde ela passou direto e foi tiro de meta. Só. E estava errado, né? Não por ser culpa do Verratti, mas era pro Adson, era pro PH. Outro jogador tá fazendo aquilo ali e era pro Verratti estar na área para finalizar. Então isso mostra a dificuldade que o Vasco encontrou de colocar a bola no chão e quando conseguia ter a bola tinha dificuldade de organizar o ataque, ou até mesmo a própria puxada de contra-ataque, aquela retomada ali para tentar agredir o adversário, tá, gente? É um fato, o Vasco não viu a cor da bola no primeiro tempo e foi 2-0 e ficou barato. Ficou barato porque o Galo tirou o pé. Aí veio a segunda etapa, tá? O Galo deu a bola pro Vasco, literalmente, tipo assim, olha só, o gramado é horrível, tô jogando na minha casa, tá 2-0 para nós, vocês que lutem aí, vou postar minhas 2 linhas de defesa aqui na frente da área, vocês que se virem aí para tentar alguma coisa. Foi o que aconteceu. Matheus Carvalho fez uma ótima partida quando o Vasco não tinha bola, o tempo todo marcando, destruindo jogada, né? No segundo tempo, inclusive, ele conseguiu anular de certa forma o Hulk e o Paulinho. O Paulinho no primeiro tempo foi bem anulado pelo PH e o próprio Matheus Carvalho, só que o Vasco esqueceu que não tinha só o Paulinho no time do Galo, tinha o Hulk e tinha o Scarpa, e foi através desses 2 caras que saiu o primeiro gol e o segundo gol, né, mais uma vez, vamos falar de novo, assistência de Bruno Prachedes, eu acho que deveria constar lá, assistência de Bruno Prachedes do Vasco pro gol de Hulk do Atlético Mineiro, sinceramente foi o que aconteceu, mas fato é, que o Vasco tentou alguma coisa no segundo tempo, mas também não saía daquilo. Toque pra cá, toque pra lá, toque pra cá, toque pra lá. Tentava driblar, batia na parede, tentava driblar, lateral, tentava alguma coisa, escanteio e não sei o que. Põe bola na área, cabeceio. Entrou o Emerson Rodrigues, entrou bem, com uma alta voltagem, correndo, buscando o jogo, tentando um drible, tentando ali uma tabela, mas ficou notório, nítido, a falta de entrosamento, né? Tinha momentos que eu ia falar Rames, ó, momentos que o Rodrigues pegava a bola, ele tocava a bola do lado direito, né? E aí o companheiro de ataque do Vasco não entendia a movimentação e ia pro lado esquerdo, a bola ficava no vazio, entregando a bola pro Galo. Isso aconteceu umas 4, 5 vezes, não porque o Emerson Rodrigues é mau jogador, mas foi notório a falta de entrosamento, de conhecimento dos colegas dentro de campo, né? Qual é o melhor pé de domínio do meu colega, né? Não, aqui o fulano prefere receber a bola de costas, prefere receber a bola em profundidade, né? Tem uma série de situações que a gente percebeu que faltou realmente entrosamento. Isso aí é só o tempo, não só ele,
mas também entrou aí o Felipe Coutinho, né? Entrou aí mais ou menos aos 20, 25 da segunda etapa, e o Coutinho notoriamente, né, gente? Notoriamente ele só estreou por pressão de nós, torcedores, no modo geral, todo mundo queria ver ele jogando, e do próprio jogador, né? O próprio Coutinho também, já logo de cara, estava sempre falando que queria jogar. Então, assim, eu acho que ele só entrou hoje para dar esse cala-boca na turma, porque ficou nítido também que fisicamente ele tá abaixo. Fica aí para muita gente que já tava falando, é porque tem que jogar, que não sei o que. Eu ainda falei, galera, uma coisa é treinar nas férias, outra coisa é pegar um campeonato brasileiro, outra coisa é enfrentar um Galo Mineiro fora de casa, aquela correria maluca, aquele jogo lá e cá, gramado ruim, baixinho, seco, duro, a bola correndo bastante, é outra coisa. Se for o que aconteceu, mas o Coutinho jogou mal? Não, não é que ele jogou mal, mas ele também não jogou bem, né? Não conseguiu ali desenvolver o seu futebol, mas quando ele tinha momentos de lucidez, conseguia abrir uma jogada de um lado, dar um drible aqui, coisa e tal, mas assim, muito abaixo. Eu já tô vendo gente cornetar o Coutinho. Meu Deus, gente, vamos colocar a mão na consciência, não tem condições de cornetar o Coutinho. Eu vi gente falando assim, olha, estrearam 3, 4 reforços do VAR, na verdade foram só 3, né? Estrearam 3 reforços e ninguém jogou nada, e não sei o que, esses caras aí são muito ruins, aí tem gente falando assim, vieram se aposentar no Vasco, não sei o que. É por isso que eu já tinha falado. Botar o cara agora, o cara não joga, a torcida vai começar a cair no pé do cara. Né? Então é calma, falta entrosamento, ficou nítido hoje, falta ritmo, falta entrosamento. Tá? É um trabalho em andamento, né? Jogadores chegando, o time aí, né? E outra coisa, né, gente? Não dá pra jogar, né? Todo respeito, não dá pra jogar com Praxedes de amador, né? Fazendo papel de camisa 8, camisa 10, não dá, gente, não dá. O Praxedes não consegue nem ser o camisa 5, gente. Todo respeito à pessoa física dele, não dá, tá? Aí o Alex Teixeira entrou no finalzinho, pegou poucas vezes na bola, quando pegou também não comprometeu, né? Sempre ali buscando uma aproximação, buscando um toque, coisa e tal. Mas a gente viu hoje um ataque do Vasco muito desentrosado, uma defesa de certa forma bagunçado. Eu vi muita gente batendo muito na defesa. Realmente, a defesa do Vasco deixou a desejar. Agora é o seguinte, a defesa do Vasco hoje deixou a desejar porque o Vasco não teve a bola. Tá? É bom a gente frisar isso. Um time que não tem a bola, o problema vai sempre estourar na defesa, porque vai ficar o jogo inteiro, o time atacando, o lateral dando cobertura, dando carrinho, o zagueiro tirando bola, o goleiro fazendo defesa, uma hora toma. Uma hora, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É o que acontece. Não tô passando pano para Léo e Maicon, tá? Porque eu acho que o Maicon tava um passinho à frente ali, mal posicionado, inclusive foi daí onde surgiu o primeiro gol, e o PH era para estar no primeiro pau e não estava. E o segundo gol, mais uma vez eu vou falar, assistência do Praxedes pro gol do Hulk, né? Mas eu achei assim que, por exemplo, no segundo gol, ainda assim o Léo Pelé tentou tirar, mas não conseguiu. E o Léo Pelé, vou te contar um negócio, né? Tem 1,85 de estatura, é forte, é não sei o que. Foi tentar dar de ombro com o Hulk lá, passou vergonha. No primeiro tempo, passou vergonha. O Hulk passou o carro por cima dele, entrou com bola e tudo dentro da área. E aí nesse lance que o Praxedes entregou a paçoca, da verdadeira entrega de paçoca do Praxedes, o Léo tentou tirar. Mas mais uma vez o Léo marcando fofo, marcando fofinho, bonitinho. Ele tentou tirar, mas de um jeito que a bola sobrou pro próprio Hulk, o Hulk só não entrou com bola e tudo porque ele não quis. Por respeito ao Vasco, ele só faltou furar a rede. Tá? Então assim, eu vi um Vasco hoje no primeiro tempo que perdeu totalmente o meio campo, não tinha um jogador de qualidade para segurar a bola, para dar um respiro, pro Verratti fazer o pivô, né, pros pontas passarem, pros laterais passarem, uma jogada de linha de fundo, uma jogada de segurar, o Vasco não tinha, o Vasco hoje não conseguiu segurar a bola no meio campo, com isso, sem a bola, como eu já falei, água mole, pedra dura, aí o Atlético martelou, fez 1, fez 2, matou o jogo. Foi o que aconteceu, tá, gente? Em relação à partida aí, não tem nem muito o que dizer, tá? Agora eu quero dizer uma coisa pra vocês aqui. O gramado ridículo do Galo Mineiro, né? Vocês acompanham as imagens na tela. Funcionários do Atlético Mineiro colocando aí aquele pozinho mágico pra tentar enganar, né? A geração de imagens para o Brasil inteiro achar que o campo tá bom. Olha, se fosse um campo de futebol de areia, né? Talvez um campo aí da Taça das Favelas, né? Beleza, ok. Agora, estamos falando da Série A do Campeonato Brasileiro, um jogo num estádio, numa arena nova, entre Atlético Mineiro e Vasco da Gama, né? Não pode, gente, sinceramente não pode. Não tem condições. Isso aí estraga o espetáculo, tá? E não é mimimi de quem perdeu não, tá, gente? Eu tô falando isso que até os próprios jogadores do Atlético estão reclamando do gramado do Galo, tá? Os próprios jogadores estão reclamando. Rogério Senna outro dia reclamou do gramado da Arena Fonte Nova. O gramado da Arena Pantanal, ridículo, horrível. Tá? Então tá nojento o futebol brasileiro com esses gramados aí. Maracanã, mesma palhaçada. Aí depois tem gente que quer bater no gramado artificial. Não tô fazendo campanha aqui não. Mas aí, entre você ter uma merda de gramado desse aí, você ter um gramado híbrido, semi-sintético, igual o Palmeiras tem, igual o Botafogo tem,
é meio melhor, né? Que pelo menos você tem um gramado que pelo menos a bola corre, né? Pelo menos a bola não fica pererecando, né? Não tem risco do jogador quebrar o tornozelo, porque tem buraco no gramado, né? Não tem morrinho artilheiro, né? E outra coisa, eu quero falar aqui, uma crítica à diretoria do Atlético Mineiro. Depois que o Paulinho foi lá e elogiou a volta do Coutinho na internet, o Atlético Mineiro puxou a orelha do Paulinho. Até aí é problema deles, né? O cara é atleta do Galo, ele tem que realmente respeitar o Galo. É problema deles lá, eles que se resolvam. Agora eu quero dizer o seguinte, o torcedor do Vasco, que sempre foi amigo do torcedor do Atlético Mineiro, sempre foi amigo, tá? Aí a diretoria acabou os ingressos da torcida do Vasco. Tinha torcedor do Vasco querendo comprar ingresso no setor da torcida do Galo e a diretoria falou que não ia deixar a torcida do Vasco entrar para assistir o jogo com a torcida do Galo. Só que aí eles quebraram a cara, né? Bateram com o carrinho de pipoca, porque olha aí as imagens, torcedores do Vasco no setor da torcida do Galo, porque existe a amizade. Então eu tô tentando ver, tô tentando não ver, na verdade, eu tô tentando não ver um desejo desacervado, um tesão enorme da diretoria do Atlético Mineiro em criar uma rivalidade entre Vasco e Galo onde não existe, entre as torcidas. Eu tô percebendo isso. Um clima maravilhoso do lado de fora do estádio, os torcedores juntos, bebendo, comendo um churrasquinho juntos ali, Galocura, Força Jovem e outras torcidas também, torcedor neutro, não é nem de organizada, com camisa do Galo, com camisa do Vasco, chegando, entrando junto no estádio, trocando ideia, namorado e namorada, cada um com a camisa de um time, entrando para ver o jogo, muito bacana. E os caras tentando rivalizar uma situação que não tem necessidade, sabe? Eu acho que assim, a rivalidade do Atlético Mineiro tem que ser lá contra o Cruzeiro, tem que ser contra o Palmeiras, que tá toda hora enfiando toda hora que o Palmeiras pega o Galo, enfia uma peia neles aí, né? O Flamengo foi lá dentro da casa deles, enfiou 4. Então acho que a rivalidade da diretoria do Atlético Mineiro tem que ser com esses caras aí, sabe? Não tem que ter rivalidade com a torcida do Vasco, não. Dentro de campo, o pau tem que torar mesmo. Tanto que tem que torar que o Galo bateu pra caramba hoje no primeiro tempo. Jogadores do Galo hoje estavam entrando daquele jeito hoje, deixando o braço, falar em deixar braço. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também, né? Porque o lance que deram no Bruno Henrique lá no canela de vidro, acho que na primeira ou segunda rodada contra o Bragantino, foi pênalti. Aí o VAR chamou, aí marca o pênalti porque o Flamengo não pode perder. Só falta o VAR ter falado isso, né? Conjecturando aqui. Aí hoje, nada, o lance que segue. Não é que eu estou dizendo que foi pênalti em cima do Prachetes. Estou dizendo o seguinte, o critério aqui é maneirinho o critério no futebol brasileiro. É muito bacana esse critério. É maneirinho mesmo os critérios aqui no futebol brasileiro. Porque quando é pro Flamengo, aí é pênalti. Quando é pro Vasco, aí não é. Sabe? Não estou dizendo que foi não. Mas é o seguinte, que vale para um tem que valer para outro. Tem que começar a ter critério. Porque fica essa putaria aí no futebol. Porque hoje é pênalti, amanhã não é, depois de amanhã não é, depois é de novo. Aí fica essa palhaçada. Aí não querem que o jogador se estresse. Aí não quer que o torcedor, né, bota a boca no trombone e fala um monte de coisa. Então eu acho que isso aí já passou a hora de mudar também. Tá, gente? Sinceramente, já passou a hora de rever essa situação aí. Vamos ser bem sinceros. Tá? Bem sincero mesmo. Tá? É ridículo. Esses critérios aí de arbitragem, vocês estão acompanhando o lance na tela aí. Né? Não que isso seja pênalti, tá? Só para deixar bem claro. Mas por que pro Mulambo tem que haver o alarde todo, tem que haver a marcação do pênalti pro Vasco? Vida que segue. Né? Enfim. Mas olha só, gente. Numa boa, o Vasco perdeu na bola, tá? O Vasco perdeu hoje porque não jogou bem. Pronto. Tá? É bem simples, a conta também é essa. Não tem muito que inventar também não. Sabe? Não tem muito que criar aqui o caos não. Perdeu porque não jogou. A verdade é essa. Galera, agora é o seguinte, hein? Vamos pegar aqui uma lógica. Vamos pegar uma lógica, um raciocínio bem lógico aqui. Porque o Marcelo Santana, o diretor de futebol do Vasco, na apresentação do Souza e do Alex Teixeira, ele falou que o campo ia mostrar se o Vasco precisasse de contratação. Então vamos lá, ano passado, a meta do Vasco era permanecer na Série A. Essa era a meta. Permanecemos. A meta esse ano já era um campeonato de tentar algo internacional. Primeiro, uma possível Sul-Americana, quiçá talvez depois, né, uma vaguinha em Libertadores. Então vamos lá, o Marcelo Santana falou que o campo vai mostrar se precisa de reforço. E o campo mostrou hoje. Viu, Marcelo Santana? Viu, Pedrinho? O campo mostrou, viu? O campo mostrou. Vamos usar a lógica. Se for para continuar, para brigar para não cair, com muita sorte na bacia das almas ali, uma Sul-Americana, aí mantém o elenco do jeito que tá. Aí não precisa trazer mais ninguém.
Tá? Agora, se for para sonhar com alguma coisa a mais, se for para subir um degrauzinho a mais, para se consolidar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, porque não adianta, mas chegou Coutinho, Álvaro, chegou Souza, chegou Alex Teixeira, beleza, mas o Urubu está se reforçando também. O Galo hoje jogou bem porque também se reforçou e reforçou bem pra caramba. Os reforços do Galo hoje fizeram muita diferença, mas muita diferença nesse jogo. O Internacional está buscando jogador, o Fluminense está se reforçando, Corinthians está se reforçando, São Paulo se reforçando, Bragantino, Botafogo se reforçou muito bem nessa janela. Então assim, essa narrativa que já chegou jogador, beleza, mas chegou jogador para muita gente também. Então se quiser ficar do jeito que está hoje, ou briga para não cair, ou lá no limite do amanhã, uma vaguinha no estalo do último apito do último jogo para a Sul-Americana, deixa o jeito que tá. Agora, se for para se consolidar, para tentar algo a mais, para buscar algo a mais, precisamos de mais jogadores. Sobretudo na zaga, ficou notório hoje. Maicon e Léo tem muito altos e baixos, né? Jogam bem um jogo, jogam mal outro. Jogam bem um jogo, jogam mal outro. Precisamos de um zagueiro para chegar e resolver. Chegar um cara só para chegar e resolver a zaga. E aí a outra vaga, deixa os caras ali se matarem no treinamento para poder brigarem por essa uma vaga. Ah, jogador não gostou, tá de biquinho, tá achando ruim? Pega o pé de boné e vai embora, porque isso aqui é Vasco da Gama. Estamos falando de Vasco, estamos falando de clube gigante. Estamos falando de clube aí, porra, não estou falando de Cuiabá, todo respeito. Não estou falando de Vitória da Bahia, não estou falando de Juventude. Entendeu? Não dá. Para jogar no Vasco tem que ter muito mais do que isso. O próximo compromisso do Vasco é lá no Rio Grande do Sul, diante da equipe do Grêmio. Tá, gente? O Grêmio é um time limitado e tem a defesa frágil. Só que tem o fator que vai jogar em casa, né, na raça, naquela ânsia de buscar o jogo e coisa e tal. E tem um cara ali que dá uma desequilibrada para eles, que é o Soteldo, né? Então assim, já fica a dica. Dá para ganhar do Grêmio tranquilo jogando fora de casa. Não é desmerecer não, é futebol. Dá para ganhar. Agora, tem que anular o Soteldo e não pode haver entrega de Cosme e Damião aí, sabe? Não pode ter entrega de paçoca, não. Não pode. Não pode. Senhor Praxedes, Maicon, Léo, não pode haver entrega. Aí talvez dá para beliscar alguma coisa lá no Rio Grande do Sul na próxima rodada. Agora, meus amigos, vamos mudar de assunto. Já falamos bastante do jogo já, né? Vida que segue. Olha só, sabe quem que vem jogando bem? Já que o Vasco não conseguiu a vitória, quem venceu foi o Los Angeles Galaxy, né? O Gabriel Peck jogou contra o Portland, né? Que é o time do Evander, né? 2 crias da Colina. E o Peck brilhou mais uma vez, já marcou 5 gols, tá? 5 gols o Gabriel Peck já meteu. E olha só, hein? Já são 100 mil dólares, algo em torno de 500 a 560 mil reais que o Vasco vai receber desses gols do Peck. O Pedrinho, pega esse dinheiro dos gols do Peck aí e faz o Pix pro empresário do Paiê, que tá cobrando $500 mil do Vasco de comissão, não é? É praticamente o mesmo valor, você tira aí os juros e coisa e tal, o imposto, é o mesmo valor que o Vasco vai receber com os gols do Peck lá, viu, Pedrinho? Faz essa manobra aí, pega o dinheiro do Peck lá e paga o empresário do Paiê, que é menos uma dívida no Vasco, pelo amor de Deus. Dito isso, galera, olha só, futsal. Nosso Vasco entrou em campo nesse último sábado, em campo foi bom, hein? Em quadra, né? A bola rolou nesse último sábado, 5-1 para o nosso Vasco, diante da equipe do São Gonçalo, né? Aí os gols foram de Flavinho, Bruno, João Loureiro, João Reis e João Tofa, né? É uma Joãozada no Vasco, né? Tem 3 Joãos aí. Você já acompanha os lances na tela aí. Nosso Vasco que vem aí, né? Em busca do título do Campeonato Carioca e vem bem também, numa crescente bem bacana no Campeonato Brasileiro de Futsal. Falamos então do PEC, falamos do futsal. Agora eu quero falar com vocês da novela entre Vasco e Fluminense, né? Tem uma reportagem divulgada pela jornalista Aline Nastari do TNT Esportes, que é o seguinte: Botafogo estuda adiar eventos para que Engenhão possa receber Vasco e Fluminense, tá, gente? Lembrando que alguns eventos comemorativos do aniversário do Botafogo seriam impeditivo para o Engenhão receber esses jogos. Primeiro momento teve uma negativa, segundo a Aline Nastari, Textor, né, estaria aí estudando a possibilidade de cancelar, de adiar alguns eventos para que esse jogo aconteça lá no Engenhão. Por que isso? Não é porque eles têm dó do Vasco, não. É porque eles sabem que dor de barriga não dá só uma vez. Amanhã ou depois vão precisar de São Januário, seja deste de agora, seja do outro novo. Mais cedo ou mais tarde vão precisar, né? E também tem a questão também do BEP, né? O Vasco não joga São Januário não é porque o Vasco não quer, não. É porque, infelizmente, o BEP diz que não tem condições de fazer a segurança. Cariacica, mesma desculpinha.
Viu, meus amigos? Você que é do Espírito Santo que tá pedindo o jogo aí, tem que bater na diretoria do Vasco, não. Tem que bater no BEP aí de Cariacica. Porque a afirmativa, segundo a Aline Nastari, é porque por motivo de briga de torcida e coisa e tal, e não sei o que, preferiram não levar o jogo pra ele. Então, peraí. Então agora a narrativa vai ser essa, gente? Quantos Vasco e Flamengo que a gente já viu no Rio de Janeiro aí, o BEP fazendo a segurança, aí lá em São Januário não dá. Como é que não dá? Eu quero saber, eu quero entender isso. Eu só queria entender, porque ali no Maracanã tem a Rocinha, tem um montão de comunidade de volta, o pau tora direto nas torcidas e ninguém faz nada. Flamengo e Fluminense joga a pancadaria, come na alta, ninguém faz nada. Aí pra jogar Vasco e Fluminense São Januário não pode, porque o BEP, o mundo vai acabar, é o apocalipse. Jogar lá em São Januário. Aí lá no Espírito Santo também não pode, porque o BEP... gente, tá de brincadeira, né? Ô Pedrinho, cadê a representatividade do Vasco na CBF? Porque é hora da CBF colocar essa turma na parede. É hora da CBF ele pegar o telefone, ligar pro governador do estado do Espírito Santo, ligar pro governador aqui do Rio. Falar, olha só, disponibiliza aí. A gente paga imposto, a gente promove eventos aí pra cidade, pra tudo. E não pode um clube deixar de jogar aqui ou ali ou acolá, porque não tem condição de segurança pública, porra. Peraí, gente. Porra. É brincadeira, né? E o Maracanã sem chance. Porque o Flamengo não quis liberar. Porque vai vir uma maratona grande de jogos pela frente, muitos jogos decisivos, e o gramado tá uma merda, porque a duplinha Flamengo e Fluminense arrecadam milhões e milhões e milhões e jogam naquele curral que eles chamam de gramado no Maracanã. É sempre assim, a mesma desculpinha. Aí todo mundo pode jogar lá, o Vasco não. O Vasco nunca pode jogar no Maracanã. É sempre a mesma coisa. Pedrinho, corre atrás da CBF, corre atrás de governador aí, porque isso aí não pode, a gente não pode engolir isso aí, tá? E outra coisa, Pedrinho, se não quiserem deixar o Vasco jogar aqui, ali ou acolá, leva lá pra Manaus, tá? Chupa todo mundo. E não venham pedir pra jogar em São Januário. Vão jogar em Júpiter. Vão jogar lá no núcleo da Terra, lá no vulcão de Dante. Se é que vocês me entendem. Vão jogar lá numa ilha da Tailândia, lá da Polinésia, mas aqui em São Januário não. Tá? Fica aqui o registro. É curto e grosso. E o Pedrinho tem que ter representatividade. Porque eu nunca vi isso, o campeonato onde todo mundo pode mandar seus jogos em casa e o Vasco não pode, sempre com a mesma desculpinha. Rodadas atrás a desculpa era o horário. Aí nas outras rodadas a desculpa era que ia bater com os jogos do Mulambo no Maracanã o dia. Aí o Vasco vai lá, muda o horário, muda a data para ter o jogo. Cada hora é uma desculpa. Cada hora é uma desculpa. E eles sabem que a fase que o Fluminense está hoje, se o Vasco joga em São Januário com o Caldeirão fervendo, o Fluminense não sai com 3 pontos em São Januário. Eles sabem, isso é fato. Isso é fato. Eu cravo aqui. Eu cravo. Tem medo não. 22 de julho de 2024. Se o Vasco joga hoje contra o Fluminense em São Januário, o Fluminense não sai com 3 pontos em São Januário. Mesma coisa o Botafogo brigando pelo título. É a mesma coisa que aconteceu. Tá? Pra ser bem sincero. Então, assim, vamos ver. Pedrinho, precisamos de representatividade nessa parada aí. A gente não pode deixar BEP decidir onde o Vasco vai jogar. A gente não pode deixar governador A, B ou C, ou prefeito A, B, onde o Vasco vai jogar. Não pode. Isso não pode. Tá? Porque todo mundo tem o direito de ir e vir, de jogar, de fazer suas coisas. E por que só o Vasco não pode? Todo mundo pode mandar seus jogos onde quer. O Vasco não pode mandar o jogo São Januário. Ou é o quê? Ou é preconceito com a favela, com a comunidade, com a barreira do Vasco? Ué. Não faz sentido. Não faz sentido. Até porque os caras de organizado, quando querem sair na porrada, quando querem entrar no pau, eles marcam e brigam em qualquer lugar. É na Praça Seca, é na Praça 9, é lá na rampa da UERJ, é ali, é acolá. Eles arrumam um jeito. Na Leopoldina, e a pancadaria come do mesmo jeito. Tá? Então não vem com essa desculpinha, com essa falácia, não. Não vem com essa falácia, não. Pronto, falei. Comigo não tem conversa fiada, não. Isso tá errado. Agora eu quero falar com vocês aqui de outro assunto. Quero falar com vocês sobre sócio-torcedor gigante, né? Após a chegada do Coutinho, o Vasco já soma aí mais de 50 mil sócio-torcedores. Isso mesmo, e contando, e subindo, né?
E vamos para as cabeças, se Deus quiser. O Vasco tá precisando muito de dinheiro, né? Estamos precisando sim, para a gente poder ir aí ao mercado, né, galera? E manter as contas em dia. Agora eu quero falar de uma outra coisa aqui, que é de recomeço. Vocês viram um gol do Vasco contra o Botafogo? Aquilo ali é sub-20, tá, gente? É a base. Sabe quem voltou para a base para jogar esse jogo? Tem uma listinha aqui, ó. O zagueiro Lincoln, o Leandrinho, o Ryan, o Bruno Lopes e o Eric Marcos. Todos eles jogaram como titulares. O Vasco começou perdendo no Engenhão. Nosso querido Lincoln acabou dando uma falha ali que não poderia ter dado no primeiro tempo. Se eu não me engano, acho que foi no primeiro tempo. Enfim, nosso menino Lincoln acabou tendo uma infelicidade. O Botafogo abriu o placar. Depois, num belíssimo cruzamento, o Ryan subiu maneiro e caixa. Golaço do Ryan. Então, o que eu venho falando aqui no canal há 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, desde o início do ano eu tô falando isso. Ryan não tá pronto para jogar no profissional. Não corre, não tem compromisso tático, abaixa a cabeça, é individualista, erra o tempo todo e dá contra-ataque toda hora. Ainda é debochado quando vão falar com ele. Vamos ser sinceros, gente, vamos ser sinceros. Eu ainda falei, tá na hora dele dar 2 passinhos para trás a comissão técnica do Vasco, ele voltar pro sub-20. Ele só tem 17, 18. Que desespero é esse que tem que botar um moleque no profissional desesperadamente? Não estamos falando nem do Messi, não estamos falando do Cristiano Ronaldo, não estamos falando do Hendrick, não estamos falando, sabe? Ou daquele Kendrick Paz. Não estamos falando de nenhum moleque desse aí, não estamos falando do Lamine Yamal, não estamos falando do Iñaki Williams, estamos falando do Ryan. É um bom jogador, é promissor, ponto. Ponto. Porque bom jogador e promissor que nem o Ryan, tem um monte, milhares e milhões aí que tentaram e nem vingaram no futebol e hoje em dia são motorista, né? Hoje em dia aí o outro é pedreiro, o outro virou empresário, o outro virou jornalista e a vida seguiu. Papo reto. Jogador bom e promissor igual o Ryan, tem um monte aí que não virou e que nem vai virar também profissional. Então não adianta esse desejo, esse tesão desacervar, desenfreado de promover o menino profissional. Isso aí foi coisa da 777 para vender ele, igual fez com o Peck, igual fez com o Marlon Gomes. Isso era a mentalidade da 777. O Paiva chegou, treinou a equipe 1, 2, 3, 4, 5 joguinhos. Esse é irmão desse. Pedrinho viu isso também. Felipe viu isso também. Vem cá, Ryan. Vamos voltar pro sub-20. É assim, gente. É simples. Eric Marcos, a mesma coisa. A mesma coisa. Entrou naquele rabo de foguete na Série B lá, uma coisinha aqui, outra colar, e mais nada. E mais nada. Queimou etapa. O Figueiredo também queimou etapa. Tá jogando no Coritiba, eu assisto os jogos do Coritiba aí, não mudou nada, coitado do Figueiredo. Não é que é mau jogador, mas quando você queima um monte de etapa, você pode acabar matando o futebol do atleta. Então eu gostei, tá? Gostei dessa atitude. Pode ser uma forma de puxar a orelha do atleta, pode ser uma forma de ensinar, de colocar cada um no seu devido lugar, e é uma forma também de trabalhar, de lapidar o atleta para colocar na hora certa. Não é nesse desespero, não. Sabe, eu acho que tá certinho. Parece até que eles me ouviram, né? Parece até que eles me ouviram. Tem que voltar 2 casinhas atrás mesmo. Tem que voltar 2 casinhas atrás, começar de novo lá da base, suar a camisa, mostrar que tem qualidade para, de novo, quem sabe, ficar no banco do profissional. É assim. Ryan surgiu lá no ano passado contra o Internacional, meteu um gol, aí já criou aquele oba-oba. E só, não passou daquilo. Não passou daquilo. Né, galera? Vamos ser sinceros. Não tô querendo queimar ele aqui não, mas ele não estava representando a nossa camisa à altura. Não tô falando do caráter dele, não tô falando se ele tem qualidade ou se não tem. Eu tô dizendo que no profissional ele não estava jogando bola em alto nível para ser titular do Vasco da Gama, tão quanto reserva. Vamos ser sinceros, tá, gente? Bem sincero. Agora, falamos desse tanto de coisa aí, vamos falar da rodada. Vamos falar da tabela e dos jogos da rodada do campeonato. Bom, meus amigos, agora como vocês já acompanham na tela, né? Essa rodada do Campeonato Brasileiro terminou da seguinte forma. O Urubu venceu o Criciúma de virada no sábado, né? Jogando em Brasília por 2-1. O Botafogo venceu também no sábado por 1-0 o Internacional aqui no Rio de Janeiro. O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2-0 também no sábado, jogando no Allianz Parque. O Grêmio na manhã de domingo venceu o Vitória por 2-0. O Vasco perdeu domingo à tarde para o Galo Mineiro
Janeiro também por 2-0. Tivemos a vitória do Corinthians fora de casa diante do Bahia. O Ramon Dias, hein? Quem diria? Meu Deus, eu tô torcendo pros caras cair e o Ramon Dias parece que tá fazendo o tal do não vai barrar de novo, gente. Será que Dom Ramon vai conseguir fazer um raio e bater 2 vezes no mesmo lugar? Tô torcendo pra que não. Quero que ele caia junto com o Corinthians, tá? Comigo é assim mesmo. Eu falo e não quero nem saber. Agora, não quero o mal dele não, tá, gente? Mas eu quero que o Corinthians caia sim. Mas fato é que o Bahia City também, né? Tá derrapando, né? Fato é que o Bahia City acertou, né? O Lúcio Rodrigues já chegou no Brasil, um baita jogador, é a maior contratação do futebol nordestino, hein? Top, hein? Legal a contratação do Bahia. Galera, o Bragantino venceu o Atlético Paranaense por 1-0 nesse domingo, na Bia de Chedi. O Fortaleza, que engatou aí uma quinta marcha, já tá figurando ali. Galera, já a zona de classificação de Libertadores. 3-1 no Dragão, no Atlético Goianiense, que se afunda cada vez mais. O São Paulo e o Juventude não saíram do zero, né? Nesse domingão, 0-0. E o Fluminense na Bacia das Almas, ali no limite do amanhã, venceu o Cuiabá na Arena Pantanal por 1-0 no dia de aniversário, né? Então é isso aí, né? Os jogos da rodada são esses aí, né? O Cuiabá tem disso, né? Vem no Rio, faz um jogaço contra o Mulambo, ganha fora de casa daqui, dali, e vai lá jogando dentro de casa, sempre dá essas derrapadas. O Cuiabá já não é de hoje que faz essas situações. Então agora, a tabela ficou da seguinte forma: o Botafogo é o líder isolado com 39 pontos, o segundo é o Palmeiras com 36 e o Flamengo é o terceiro com 34. Fortaleza é o quarto colocado com 32 e o São Paulo é o quinto com 31. O Bahia, estacionado nos 30 pontos, é o sexto. O Cruzeiro, estacionado nos 29, é o sétimo. O Atlético Paranaense, com 25 pontos, é o oitavo. O Bragantino, com essa vitória, foi a 25 pontos, é o nono. O Galo Mineiro venceu o Vasco, subiu no elevador, ganhou uma posição, é o décimo colocado com 25 pontos na tabela. O nosso Vasco da Gama é o 11º com 23 pontos. O empate do Juventude foi bom para nós. O Juventude, já pegando o gancho, é o 12º com 21. O Internacional de Porto Alegre é o 13º com 19, mas tem jogo a menos, viu, galera? Fiquem de olho nessa situação aí. O Corinthians, que venceu, já está encostando aí, ó, já é o 14º com 18 pontos. Eu tô louco pro Corinthians cair, galera, mas tô doido, viu? Eu chego a dizer pra vocês que eu acho que eu tô mais maluco pra ver o Corinthians cair do que o Fluminense. Na moral, eu acho que eu quero mais que o Corinthians caia do que o Fluminense. Sinceramente. Mas seria maravilhoso se caísse Corinthians, Fluminense e Grêmio, tá? Nossa, seria lindo. Mas vida que segue. O Criciúma é o 15º colocado, com 17 pontos. O Cuiabá é o 16º com 17 também. Na zona do rebaixamento temos o Vitória com 15, abrindo a zona do rebaixamento. O Grêmio, que venceu, é o 18º com 14. O Fluminense, que também venceu, saiu da lanterna, né? É o 19º com 11 pontos. E o Atlético Goianiense é o 20º também com 11 pontos. Então o Fluminense e Grêmio aí dando uma respirada, ganhando uma vaguinha, uma posição. O Grêmio, dependendo da próxima rodada, tomara que não ganhe. Que se ganhar pode sair da zona do rebaixamento, dependendo de outros resultados. Mas acho que não sai porque tem saldo de gol também, número de vitória, né, galera? Mas enfim. E já pegando o gancho que eu tô falando pra vocês da tabela aqui, eu tinha esquecido, eu vi o Criciúma que eu lembrei, né? O nosso atacante lá de campo, Serginho, estaria sendo ventilado lá no Criciúma, né, torcedor? Então deixa a sua opinião aí. Vasco deveria negociar o Serginho com o Criciúma? Deveria deixá-lo sair? Sim ou não? Deixa a sua opinião. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Uma ótima segunda-feira, um ótimo dia para todos nós e tamo junto, sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!